Eu sou o professor Juscelino Maciel e estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta. Estamos começando hoje com uma série de assuntos que abordam a escatologia. A partir de hoje, nós estamos começando essa série onde nós vamos abordar sobre escatologia. Serão vários textos, vários assuntos. E hoje iremos falar da parousia. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal e ative lá o sininho para que você, aqui abaixo, para que você receba os novos vídeos que nós publicarmos e você seja avisado pelo YouTube. Compartilhe também os nossos vídeos e deixe também os seus comentários, tá certo? E o propósito do nosso programa é conhecimento e esclarecimento para você que nos assiste. E como falamos agora, parousia é o assunto que vamos abordar hoje para você. Parousia, essa palavra grega, que quer dizer sequestrar, arrebatar, tirar a força ou chegar de surpresa quando não se espera, a palavra parousia. E então, a parousia, quando e como será? Já que diz respeito ao arrebatamento da Igreja de Jesus. É um assunto muito discutido, polêmico, mas é o desejo de todos os remidos em toda a face da terra, que aguardam há muito tempo que aconteça a parousia de Jesus, ou seja, o arrebatamento da sua igreja amada que ele comprou com o seu sangue. E nós temos aqui a participação de Patrícia, que eu gostaria de iniciar com esse texto do Evangelho segundo João, 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é uma garantia que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, muito embora temos que levar em consideração o fato de que quando ele falou sobre esse texto, a igreja ainda não existia. Ele estava ainda no seu ministério evangelístico, e a igreja ainda não havia, porque a igreja só veio acontecer muito mais na frente, depois da sua ressurreição e ascensão, que aparece pela primeira vez como igreja, lá em Atos dos Apóstolos. A palavra grega parousia diz respeito a uma chegada rápida, cercada de mistérios, tão rápida como um piscar de olhos, e tão oculta como algo que não se pode ver. Até porque Paulo mesmo já deixou bem claro para nós lá em 1 Coríntios, quando ele diz que é no abrir e fechar de olhos, é algo quase indivisível. E Paulo, como ele não tinha algo para se referir a essa chegada rápida, da parousia, do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, ele usou esse termo que seria algo indivisível naquela época. Era considerado, para os estudiosos, o átomo como algo que fosse difícil ou impossível de se dividir. Então, ele usou essa palavra bem apropriada da indivisão ou indivisibilidade do átomo. Então, usa esse termo num abrir e fechar de olhos, algo tão rápido que não tem como se perceber. Quando a Bíblia fala da vinda de Cristo Jesus, o assunto parece como um só evento, mas no seu contexto doutrinário, ela tem duas etapas distintas. A primeira, invisível para o mundo, ou isto é, para os olhos humanos. E a parousia do Senhor Jesus acontecerá neste arrebatamento como algo que não se pode ver,
seria o arrebatamento dos remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Tão rápido, tão veloz e tão de surpresa que Paulo deixa bem claro que será um mistério. Mistério é algo oculto, algo que não foi revelado, algo que ninguém sabe quando acontecerá o momento exato da parousia de Jesus, isto é, do arrebatamento da sua igreja. E eu gostaria que Patrícia lesse aí em 1 Tessalonicenses 4 e os versos 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jerusalém dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Trocando a miúdos, Paulo ele dá uma explicação muito abrangente, claro, objetiva. Ele diz que neste momento da parousia, desta palavra grega que quer dizer arrebatar, sequestrar, tirar a força, assim como se sequestra alguém, quando alguém está sequestrando outra pessoa, ou quem quer que seja, a pessoa não espera ser sequestrado, é levado à força rápido, tão rápido que o termo de Paulo diz respeito a ser impossível se perceber pelo momento da rapidez como acontecerá a parousia, o arrebatamento da igreja. E ele diz que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque os mortos em Cristo, que morreram na esperança de um Salvador, morreram na esperança que Deus suscitaria, levantaria um Salvador para eles, estes mortos já aguardam na sepultura no pó, na tumba fria, há muito tempo. E eles têm a primazia de ir primeiro, de ser arrebatados primeiros, porque eles já aguardam há bastante tempo. Então será uma sequência, primeiro os mortos que morreram em Cristo, não será todos os mortos, mas os mortos em Cristo que morreram na esperança de ressurreição, que confiaram no sacrifício de Cristo Jesus, e daqueles que, mesmo antes, bem mais lá atrás, nos primórdios da antiguidade, eles acreditaram nas palavras das profecias dos profetas que Deus levantaria um Salvador para eles. E muitos morreram nessa esperança que Deus não deixaria eles na sepultura, mas que um dia eles ressuscitariam, voltariam à vida. E Paulo diz que eles terão a primazia de ser levados primeiro, porque já aguardam há bastante tempo na sepultura. E numa sequência em seguida, os vivos, naquele momento do arrebatamento, da parousia de Jesus, desta retirada rápida, quando ninguém espera, os vivos serão transformados. Como se explica isso? A transformação deste corpo mortal, deste corpo pecaminoso, todos nós somos pecadores, e este corpo não pode ser arrebatado da forma como ele está, debaixo do pecado. Nós temos um corpo que é pecador, nós temos uma carne que é pecadora, nós temos uma vontade própria, isto é, nós temos a nossa consciência, a nossa alma, que também é pecaminosa, e estes elementos terão que ser transformados, sair desta corrupção e passar a ter uma incorruptibilidade,
deixar a corrupção, esta corrupção que não pode subir, porque ela é terrena e ela é maligna, terá que ser deixada para trás e nós receberemos corpos novos, incorruptíveis, sem pecado, sem mácula nenhuma, para que possamos ser arrebatados, levados ao toque da trombeta do arcanjo segundo que Paulo diz. Quando o arcanjo tocar a trombeta, os mortos ouvirão na sua sepultura, os mortos ouvirão, porque isso é um mistério dado por Deus. Eles ouvirão primeiro o toque da trombeta do arcanjo. O mundo não vai ouvir, o mundo não ouvirá, porque é algo misterioso que só os remidos em Cristo poderão ouvir o toque da trombeta do arcanjo. Primeiro os mortos ouvirão e receberão corpos novos em frações de milésimo de segundo e subirão de uma forma que ninguém perceberá. E na sequência, os vivos serão transformados, terão corpos novos, incorruptíveis e seguirão também na sequência depois da subida dos mortos que ressuscitarão. Patrícia. Juscelino, e quem são estes aqui que Apocalipse fala? E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Bom, esse texto que Patrícia acabou de ler, lá em Apocalipse, diz respeito não aos remidos que ressurgirão no arrebatamento, que serão levados, que serão retirados das suas sepulturas, e os vivos também, que serão na sequência primeiro os mortos e em seguida aquelas pessoas que estão vivas, que imediatamente num abrir e fechar de olho tão rápido, elas terão seus corpos mudados num corpo semelhante ao corpo de Jesus. Vocês percebem e lembram-se bem, porque a palavra diz que Jesus foi elevado depois da ressurreição e depois de ter passado aproximadamente 40 a 50 dias com os seus discípulos, ele ainda passou aqui depois da ressurreição cerca de 40 a 50 dias e depois foi elevado em uma nuvem, mas foi com o seu corpo. A Bíblia deixa bem claro para nós, nos dando essa garantia, que assim como Jesus foi com o seu corpo, nós também iremos com os nossos corpos mudados, transformados em corpos sem corrupção, sem pecado, corpos gloriosos. E estas pessoas das quais Patrícia acabou de falar em Apocalipse, essas não participarão do arrebatamento. Estas pessoas que aparecem no texto de Apocalipse serão as pessoas, e isso é muito importante você levar em consideração. Você que nos assiste nesse instante, que nos ouve, é bem importante e bom você atentar para o que eu vou dizer. Tais pessoas que o texto mostra, que o ancião mostrou, uma turma de pessoas de várias nações, povos, tribos e línguas, vestidas de branco. E João perguntou, quem são essas pessoas? Na visão que Jesus deu a João do Apocalipse, da revelação que iria acontecer no futuro. E o ancião disse que essas pessoas são as que lavaram as suas vestiduras, tiraram as suas máculas, os seus pecados através do sangue de Jesus, purificaram-se através do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, porque elas vieram da grande tribulação. Ora, essa tribulação se dará numa sequência depois do arrebatamento, porque muitas pessoas não participarão do arrebatamento. Infelizmente, isso é a verdade. Hoje a igreja tem a primazia de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho aos corações das pessoas, e muitas até gostam de ouvir a palavra de Deus,
muitas até frequentam os templos evangélicos, gostam de ouvir louvores evangélicos, gostam de ouvir a palavra de Deus, mas, infelizmente, muitos não tiveram a coragem, a ousadia de se entregarem a Jesus, de fazerem uma opção, apenas foram ouvintes da palavra de Deus, gostavam dos evangélicos, gostavam dos remidos, gostavam de frequentar os templos evangélicos, porém nunca quiseram fazer opção. Quem sabe amanhã, quem sabe depois. E aconteceu que veio o arrebatamento da igreja, que se dará, isso ainda vai acontecer, o arrebatamento da igreja, e pela luz da palavra, sabemos que está bem próximo, segundo a presciência de Deus, quando todas as coisas chegarem ao seu limite, na sua economia, no tempo adequado, que só Ele sabe, o arrebatamento acontecerá. E vai pegar muita gente de surpresa, porque tais pessoas que aparecem em Apocalipse, elas não participaram do arrebatamento, mas estas pessoas, elas tiveram que passar por um processo de sofrimento. O texto diz que elas vieram de uma grande tribulação. Você imagina a palavra tribulação, é a pessoa estar atribulada por alguma perseguição, e isto vai ocorrer, segundo o texto da Bíblia, quando nós trouxermos daqui para frente outros estudos de escatologia, vocês compreenderão e saberão o que será a grande tribulação, porque eu trarei para vocês. E tais pessoas das quais Patrícia acabou de ler, em Apocalipse, passaram pela grande tribulação. Elas não foram no arrebatamento da igreja, na parousia, porque não se deram conta que teriam que se entregar a Jesus para subirem, para irem com a igreja, mas deram esse vacilo e ficaram para trás, foram deixadas. E quando vier a grande tribulação que acontecerá sobre o planeta Terra e os seus habitantes, essas pessoas terão que ser mortas, porque elas acreditaram depois do arrebatamento ou perceberam que elas fizeram a coisa mais errada das suas vidas, foi não ter confessado a Cristo Jesus, e terão que pagar com a própria vida. Essas confessarão a Jesus tardias, mas mesmo assim confessarão. E a elas é dado o privilégio de uma segunda oportunidade, porém terão que passar pela morte ou pela trucidação, pelos horrores da grande tribulação, e elas lavarão as suas vestiduras e serão levadas à presença de Cristo Jesus. Então, o arrebatamento da igreja acontecerá no momento exato. A segunda volta ou retorno é chamado de epifaneia. No grego, esta palavra epifaneia, que no grego quer dizer brilhar, resplandecer, vir à luz, dar-se a conhecer, é bem diferente da parousia. E muitas pessoas confundem essas duas palavras gregas, parousia com epifaneia. Mas nós vamos aqui explicar. A palavra epifaneia do grego quer dizer, literalmente, manifestação, brilhar, vir à luz, resplandecer ou dar-se a conhecer. Gostaria que Patrícia lesse aí Mateus 24 e os versículos 29 e 30 a 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Explicando bem, a palavra parousia do grego quer dizer algo oculto, algo que não foi revelado, um evento que aconteceu e ninguém percebeu, não foi revelado a ninguém, algo oculto. A palavra
Mistério quer dizer uma coisa que aconteceu, mas que ninguém percebeu. Foi às ocultas, às escondidas. É a palavra parousia, que quer dizer mistério, ou um sequestro relâmpago, ou tirar a força tão rápido como um piscar de olhos, segundo o que o próprio apóstolo Paulo diz. Mas a palavra grega também, epifaneia, já é diferente. Portanto, nós queremos mostrar que duas coisas são distintas. O arrebatamento da igreja, ou a epifaneia, para o arrebatamento, são duas coisas distintas, diferenciadas. A epifaneia é algo que você vai ver. Os seus olhos verão. Vocês contemplarão, todos verão. Os habitantes da terra, naquele momento da epifaneia, quando o Senhor Jesus descer com os seus santos anjos, todo o olho verá, segundo o que Patrícia acabou de ler em Mateus 24, dos versos 29 ao 31, enquanto que a parousia, isto é, o arrebatamento da igreja, vai ser misterioso. O desaparecimento de milhares e milhares e milhões de pessoas na face da terra, sem que ninguém perceba. Ninguém sabe se dará de madrugada, se dará de manhã, se dará à noite. A palavra não nos diz um instante correto do arrebatamento, porque é lógico, se ela dissesse, não seria um mistério. Como Paulo diz, eis que vos digo mistério. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, rápido, ao toque da trombeta do arcanjo, enquanto que, quando Jesus descer com os seus santos anjos, isso será outro evento que chama-se Epifaneia. Todo olho verá, segundo o que Patrícia leu em Mateus 24, 29 e 31. Assim como Mateus também diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ora, quem é que não vê relâmpago? Quem é que não vê o estrugir, o estrondo, o pipocar de um relâmpago? Todo mundo ouve. Porque na esfera celeste, e todos ouvem. Assim será a vinda do Filho do Homem, porque todo olho vai ver Jesus descendo com os seus santos anjos. Mas, para a igreja de Jesus, o evento será distinto, diferenciado. A igreja será sequestrada num abrir e fechar de olhos e ninguém perceberá. Olho humano nenhum verá. Terá a ousadia de ver este evento acontecer. E eu costumo dizer, é triste, é lamentável, mas é a verdade. Todas as crianças do planeta serão retiradas. As que estão ainda em fase de crescimento, como um embrião, feto, as que ainda estão começando a ser geradas, as que estão em fase de nascimento, as que nasceram há poucos instantes, e as crianças que já povoam o nosso planeta. De uma forma geral, todas as crianças do planeta e todos os remidos, todas as pessoas que confessaram a Jesus como seu Salvador, aquelas que abriram a sua boca e disseram: eu aceito a Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Todas essas pessoas, juntamente com todas as crianças do planeta, podem ser crianças pobres, podem ser crianças analfabetas, podem ser crianças pretas, brancas, amarelas, não interessa a etnia. O que interessa é que todos os infantis serão levados, todos os juvenis serão levados. A terra não ficará com uma só criança. Todas as crianças serão retiradas do planeta, juntamente com todos os remidos pelo sangue do Cordeiro. Aí aqui você deve perguntar: será que eu vou? Bom,
A verdade é que a Bíblia diz que você tem que ouvir com o seu ouvido, tem que crer com o coração e tem que confessar com a boca que Jesus é Senhor e Rei, para a glória de Deus Pai. Aquele que me confessar, disse Jesus, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Só participará do arrebatamento, da parousia de Jesus, todos os que confessaram a Jesus como seu Salvador, que professaram com a sua boca. Essa questão de crer silenciosamente, ficar em oculto, não funciona, não é o que a palavra diz. Você tem que confessar publicamente que você fez uma opção por Jesus, juntamente com todas as crianças que são inocentes. Jesus, certa vez, ele colocou uma criança no colo e disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais, dessas crianças, é o reino dos céus. As crianças terão livre acesso no arrebatamento da igreja, porque foi uma promessa garantida pelo Filho do Altíssimo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, o sentido da palavra epifaneia é mais específico, porque se refere especialmente à vinda de Jesus sobre as nuvens, quando todo olho vai ver. Onde todo olho verá é a volta de Cristo à terra, que acontecerá como uma manifestação visível e gloriosa diante dos olhos surpresos dos habitantes da terra. Muitos vão se lamentar. Muitos vão, só de susto morrerão. Infelizmente é a verdade nua e crua. Muitos se lamentarão porque tiveram todo o tempo das suas vidas para fazerem uma opção e não fizeram. E aí, quando quiser fazer, já vai ser muito tarde. Por isso que o texto lá, na carta aos Hebreus, na Bíblia Sagrada, diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. O dia aceitável de você aceitar Jesus não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a 1 ano, 2 ou 3, é hoje, é agora. Se ouvires a sua voz, a voz da palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Se você ouvir esta palavra, não deixe para amanhã, se você pode fazê-lo hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence. Quem garante que amanhã estaremos aqui? Não temos bolinha de cristal para saber. No ministério evangelístico de Cristo, ele, Jesus, nunca falou nada sobre o arrebatamento da igreja, sendo que ele mesmo estava diretamente envolvido com o cumprimento da lei de Moisés e não com a igreja, que até então não existia literalmente. Isto é, vejamos, por que Jesus não falou do arrebatamento da igreja? Porque não interessava. Porque Jesus estava fazendo um papel para o povo judeu, para o povo de Israel. Como ele estava sobre a lei, ele veio cumprindo a lei, não podia passar por cima disso, porque os ditames da lei teriam que ser cumpridos cabalmente à risca. Ele não podia revogar a lei, assim como ele mesmo diz que não veio revogar a lei, sim cumprir. Então Jesus não poderia falar do arrebatamento da igreja naquele momento. Aquele momento era da lei e não da graça. A graça só veio acontecer como graça, como algo gratuito, que não era mais obrigado, ou você estava subjugado aos ditames da lei, depois que Cristo Jesus fosse à cruz, derramasse sangue e morresse. A coisa mudaria, assim como mudou. Então não adiantaria Jesus falar de arrebatamento da igreja se a igreja ainda não existia. A igreja só veio existir depois de uns 60 dias, 70 dias, mais ou menos, lá em Atos dos Apóstolos, quando foi chamada pela primeira vez de cristãos da igreja de Jesus.
Por isso que Jesus não falou do arrebatamento. O arrebatamento foi dado tão somente em uma visão escatológica ao apóstolo Paulo, quando ele teve aquela visão em que ele disse que foi até ao terceiro céu. Jesus deu a visão a Paulo para que ele pudesse falar do arrebatamento da igreja que aconteceria para os remidos, para a igreja de Jesus. E Paulo, ele diz o seguinte: eu conheço um homem que foi até ao terceiro céu e viu coisas que não é lícito ao homem saber. O que Deus tem preparado para a sua santa e amada igreja, os remidos, lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. Portanto, Jesus não falou de arrebatamento para ninguém. Só quem teve o privilégio de saber sobre o arrebatamento da igreja, da parousia de Jesus, foi o próprio apóstolo Paulo. E muitos fazem confusão. Muitos fazem confusão quando dizem que todo olho vai ver, como se a igreja fosse ver Jesus descendo. Isso não acontecerá, porque são dois eventos distintos. A igreja será arrebatada de surpresa. Ninguém vai poder ver. Os remidos ouvirão, os mortos ouvirão primeiro e em seguida os vivos remidos. Aos crentes em Jesus que confessaram com sua boca, esses em seguida ouvirão o som, o alarido da trombeta do arcanjo e automaticamente suas roupas cairão, deixarão para trás todas essas coisas que são materiais e mundanas e subirão em uma rapidez que é considerado impossível, segundo Paulo, no abrir e fechar de olho, você ou quem quer que seja ver isso acontecendo, porque será muito rápido e grandioso. Ô, Solene, deixa eu fazer só uma colocação aqui. Pela lei, a gente entende que criança vai até 12, 13 anos, né? A lei humana. No Velho Testamento ele fala, tem aquela citação de 20 anos para baixo, daquelas pessoas que saíram do Egito, que nasceram no meio do caminho, que de 20 anos para cima o Senhor disse que não entrariam. Então a gente fica nessa dúvida, crianças até que idade serão arrebatadas? 12, 13 anos ou até 20 anos? A gente considera criança? Bom, bem colocado essa palavra de Patrícia nesse instante. Vejamos, talvez você mesmo agora perguntou, sim, criança até que idade? E criança é criança até que idade? Bom, pensamos bem e chegamos a esta conclusão segundo a luz da palavra de Deus. Em Deus não há variação de mudança de tempo ou de conceitos. A palavra está escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Seria Deus um mentiroso? Seria Deus, por acaso, o homem que diz uma coisa e hoje muda? Os homens criam projetos, leis, estatutos, normas e amanhã desfazem o que fizeram e criam de novo algo. Será que Deus usa do mesmo artifício? Certamente que não. O que Deus faz é perfeito e a sua palavra dele é infalível. Quando ele disser, como ele diz, eu sou o que sou. Eu não sou o homem para que minta, não sou o filho do homem para que minta, nem o homem para que se arrependa, ou o homem para que se arrependa e o filho do homem para que minta. Deus não se arrepende, nem faz as coisas de qualquer jeito, mas dentro da economia de Deus, a sua palavra é uma só. E, como eu disse, com ele não há variação. Então ele diz, lá atrás, ele diz a Moisés, e também disse a Josué, as pessoas que pecaram contra mim saindo do Egito, quando murmuraram contra mim, blasfemando e dizendo muita besteira, pecando contra o Senhor, dizendo que gostariam de voltar outra vez para o Egito, porque estavam em situação que, aquela coisa toda que é do ser humano viver se reclamando, de barriga cheia. E Deus se indignou e disse que nenhuma daquelas pessoas que saíram do Egito entraria na terra prometida que ele tinha prometido, porque eles pecaram. Mas os filhos
os seus filhos, os filhos de 20 anos para cima, e segundo todos dessa idade, segundo o texto diz, de 20 anos para cima, nenhum deles pôde entrar na terra prometida. Todos foram morrendo pelo meio do caminho, 40 anos andando no deserto, e todos morreram, e nenhum de 20 anos para cima pôde entrar na terra que Deus havia prometido. Mas, de 20 para baixo, isto é, 19 anos para baixo, todos eles entraram. Aí você diz, criança de 19 anos é criança? Está vendo que isso não acontece? Está vendo que isso é um absurdo? É o que está escrito e eu não posso mudar. Isso foi o próprio Deus que estabeleceu, ele considerou as crianças de 19 anos para baixo como crianças. Por isso que em alguns regimes, que a gente tem que levar em consideração isso, é importante, em alguns regimes do Ocidente, ninguém pode assumir a cadeira de presidente da República em nenhum país do Ocidente com menos de 30 anos. Por quê? Porque no Ocidente, aqui no Brasil, América do Norte e nenhum país da Europa, ninguém pode assumir a cadeira ou a função de presidente da República com menos de 30 anos. Por quê? Porque Jesus não assumiu seu ministério com 20 anos. Porque Jesus, ele só entrou no seu ministério depois dos 30 anos. Você poderia perguntar, mas Jesus poderia ter começado o seu ministério evangelístico com 20 anos, com 23, com 24, 25? Ele só começou a partir dos 30. Ele foi levado a João para ser batizado e a idade dele era exata 30 anos quando ele foi levado para ser batizado pelo Batista, por João o batizador. E aí a gente vê dentro da economia de Deus como Deus tem um trabalhar diferenciado. Mas a palavra dele, eu gostaria se Patrícia tivesse aí o texto, se ela tiver o texto, que pudesse ler. Eu sei que tem um em Deuteronômio e parece e não me engano em Números também. As crianças de 20 para cima, ou todos os adultos considerados como adultos de 20 para cima, criança não, adultos de 20 para cima, nenhum pôde entrar, foram impedidos de entrar na terra que Deus havia prometido. Mas, de 19 para baixo, todos eles entraram. E Deus não considerou nenhum deles como transgressores ou desobedientes ou pecadores, considerou como criança. Tem o texto? Tem esse de Números que eu li agora. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. A estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Araã. Observou que ele não mandou contar de 19 para baixo. A contagem aqui, um tipo de censo, um censo, que foi feito, elaborado para contar só os adultos. Então era considerado por Deus adulto a partir de 20. De 20 para cima. De 19 para baixo, Deus não contava como pessoa de consciência ou que tivesse juízo, ou que fosse responsável pelos seus atos. Mas, eu sei que é algo polêmico, mas é o que a palavra diz e nós não podemos mudar o que está escrito. A verdade é que o arrebatamento dos santos remidos só ocorrerá na economia de Deus quando chegar a plenitude dos tempos, segundo a sua presciência naquilo que ele já pré-estabeleceu para o momento certo. Então, quando acontecerá o arrebatamento? Quando chegar a plenitude dos tempos de Deus. Na contagem, até porque Deus não vive ou não faz nada dentro dos seus domínios, dentro da sua economia, no nosso crono, na nossa cronologia.
Deus é atemporal, ele não usa o nosso tempo. O tempo dele é diferenciado, é um tempo diferente do nosso tempo humano, da nossa cronologia. Quando isso acontecer, quando isso ocorrer o momento, pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. É um mistério, assim como disse Paulo, não sabemos o momento exato. Até porque se nós soubéssemos, talvez desse um nó na nossa cabeça e muita gente até morresse antes do tempo, apavorada de temor. Mas Deus ocultou para que ninguém soubesse o momento exato. Gostaria que Patrícia lesse aí 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para o dia da sua ira. Eu sei que há algumas correntes, nós vamos falar agora, algumas correntes que dizem que a igreja vai passar pelos horrores da grande tribulação. Mas não é o que a palavra de Deus nos garante. O texto que Patrícia leu agora, Paulo está dizendo que Deus não nos destinou para o dia da sua ira, que é esse dia feroz e tremendo. No dia do arrebatamento da igreja é algo tão tremendo, nunca houve em todo o planeta nada semelhante. Milhares e milhões de pessoas sumirão, juntamente com todas as crianças. As mulheres grávidas ficarão sequinhas, sem saber para onde o filho foi. Você tem 3, 4, 5, 6 filhos, de repente, nenhum está dentro de casa, não estão nas escolas, não estão em lugar algum. Será um dia de pânico, de terror e de caos. Isso será terrível. Mas nós não passaremos pelos horrores da grande tribulação que ocorrerá depois do arrebatamento, porque a igreja de Jesus tem a primazia de participar antes que esse dia chegue e ser retirada da terra. Essa perseguição desenfreada que se dará depois do arrebatamento da igreja é tão terrível que Jesus diz que dias iguais àqueles jamais haverá semelhante. Será terrível depois do arrebatamento da igreja. Este mundo ficará em caos absoluto. E quem será arrebatado? Bom, quem será arrebatado? Todos aqueles que confessaram com a sua boca a Jesus como Salvador das suas vidas. Esses serão arrebatados. Esses terão a primazia do arrebatamento. E eu quero aqui deixar bem claro para você o seguinte: não havia como Cristo Jesus falar do arrebatamento, isto é, da parousia, se ainda não era o tempo adequado, se a igreja ainda não havia se formado e também pelo fato de Cristo estar ainda sobre os ditames da lei mosaica. Hebreus 6, os versos 1 e 2. Hebreus 6 e os versículos 1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aí você diz, que é isso? Que coisa é essa? Porque aqui o escritor está dizendo que a gente deve deixar tudo aquilo que Cristo pregou no seu ministério evangelístico, deixe os rudes. O que é rude? É uma coisa rudimentar, é uma coisa grosseira, uma coisa arcaica. O escritor está dizendo que tudo aquilo que Jesus fez lá, dos evangelhos, é rudimentar. Deixando para trás os rudimentos daquela doutrina que Cristo pregava, prossigamos até a perfeição. Em outras palavras, quer dizer que o evangelho da lei, parece que nos garante aqui o escritor que não era perfeito. Não lançando mais tais fundamentos de arrependimento, de fé em Deus, que era o que o povo antigamente tinha, principalmente o judeu, crendo em Deus, criam tanto em Deus,
que descreram e desacreditaram e não deram ouvido às palavras de Jesus. Mas Deus não salva ninguém, já disse uma vez, Deus não salva ninguém. Se alguém está esperando ser salvo, que Deus salve, infelizmente estará perdido, porque Deus não salva ninguém, não foi Deus que foi à cruz. Quem deu salvação foi Jesus, quem foi à cruz foi Jesus, quem garantiu vida eterna foi Jesus. E ele manda deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, não lançando mais esses fundamentos de arrependimento. Se arrependa. Se arrependa. Não há arrependimento. Aqui é o seguinte, é crer. Em momento algum, aquele ladrão que estava na cruz, pendurado juntamente com Jesus, a Bíblia fala que ele se arrependeu. Não, nem Jesus mandou ele se arrepender. Ele apenas creu. O que salva o homem não é simplesmente a questão de arrependimento. Muito embora isso pode ser uma obra muito boa, se arrepender verdadeiramente, um arrependimento real e verdadeiro. Porém, arrependimento não salva, o que salva é fé. É confessar e crer em Jesus. E o ladrão da cruz, ou isto é, o ladrão que estava na cruz, ele não falou em momento algum que estava arrependido, apenas ele pediu a Jesus que se lembrasse dele. Isso é um fato interessante. Então, a doutrina de Cristo se refere àquilo que diz em Hebreus 6, e os versículos 1 e 2, que aquelas questões dos evangelhos, da pregação da lei, aquilo não levou ninguém a lugar algum. Ninguém foi salvo com pregação de doutrina evangelística da lei, mas a salvação veio depois do derramamento de sangue, porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi necessário, lá na cruz, o Cordeiro de Deus derramar sangue para redimir o pecador. E da doutrina dos batismos, segundo o que Patrícia leu aí, Hebreus 6, 1, 2, questão de batismo, aspersão, imersão, que muita gente valoriza, mas aqui não parece não ter muito valor. Lançando mais o fundamento de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, dos batismos, da imposição de mãos. Chegue para cá. Chegue para cá para eu botar minha mão na sua cabeça. Isso daí, o que o escritor está dizendo, que tudo isso foram coisas rituais, simbólicos, que se tornaram ultrapassados. Não estou dizendo, se você quiser se batizar, se batize. Você não peca se for batizado. Porém, aqui não deixa. Batismo não salva ninguém. Não é apenas um ritual simbólico. Tanto faz por imersão como por aspersão. Imersão, o corpo todo na água. Aspersão, água na cabeça. Você apenas vai sair molhado. Quantas pessoas se batizam e não mudam de vida e continuam incrédulas? Quantos estão perdidos hoje, morreram na perdição, estão perdidos no inferno, que foram batizados porque não tiveram um verdadeiro nascimento, o nascimento verdadeiro que a Bíblia diz, nascer da água e do Espírito, não é do batismo, da água, da palavra. A água aqui é palavra, do Espírito e da palavra. Jesus disse, se eu der da água a alguém, esta água aqui que eu der, nascerá rios de água viva no seu interior. Se alguém ouvir a minha palavra, água viva nascerá. Não é água de batismo não, como muitos confundem. Mas ninguém peca se batizar, se batiza. Porém, batismo não muda a vida de ninguém, batismo não salva ninguém. Apenas você fez um ritual, assim como a Santa Ceia é um ritual, um memorial ao que Cristo fez. Porém, Santa Ceia não salva ninguém, batismo não salva ninguém. Esses rituais é o que Hebreus disse. Gostaria que Patrícia repetisse, preste atenção, repita de novo, abra os ouvidos, que é a palavra de Deus que está falando. Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Só faremos isso se Deus permitir. Quer dizer que Deus não estava permitindo mais. Então, depois da cruz,
depois do derramamento de sangue na cruz, a coisa mudou. Então, tudo aquilo que Cristo fazia no seu ministério evangelístico da lei, porque ele diz, eu vim cumprir a lei e não abirrogar. Eu não vim desmanchar a lei, eu vim cumprir. A coisa muda. Olha, ninguém deve pregar o evangelho a não ser só para as ovelhas da casa de Israel. Eu vim exclusivamente para as ovelhas, disse Jesus, da casa de Israel. Mas depois da cruz ele disse, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mudou. Mudou. O derramamento de sangue mudou a situação. Agora não é lei. Não é lei. Agora é graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras da lei para que ninguém se glorie. Esse mesmo texto continua dizendo, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte, quando você está fazendo isso, que você disse que creu em Jesus, que confessou e entrou no regime de graça, no regime gratuito, e está querendo voltar aos rudimentos das coisas da lei, querendo fazer a mesma coisa, imposição de mão, fazendo muita menção do batismo, do arrependimento, se arrependa. Olha, creia em Deus. Quando você começa fazendo esse tipo de coisa, você, em outras palavras, está afrontando ao trabalho salvífico, a obra salvífica de Cristo Jesus, que fez tudo que você não podia, que eu não podia, que nós não podíamos fazer, ele fez na cruz do Calvário, completando toda a obra que o Pai havia colocado sobre os seus ombros, sobre a sua tutela, ele fez em nosso lugar. Agora eu estou querendo voltar de novo para fazer tudo de novo. Aí é uma afronta à obra de Cristo, como se tudo que ele fez não tivesse servido e ainda precisasse de um ajeitadinho, de um arrumadinho seu, ou meu, ou de quem quer que seja. Isso é a verdade nua e crua, mas é a verdade. Mateus 5,17. E é muito interessante esse assunto, porque muitos ainda ficam agarrados a esses ditames de coisas. Não estamos na graça de Cristo, mas misturando com as coisas da lei. E aí não funciona, ou graça ou Cristo. Do contrário, vocês estão derrubando toda a obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Vim cumprir. Jesus, ele não tinha igreja. Já não entrou igreja na história para não misturar a coisa. Olha, aqui a questão só é Israel. Eu vim exclusivamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que Israel rejeitou. Israel estava com a cabeça e o coração enfincado na lei mosaica e não queria saber de graça nenhuma. Mas eu estou dando o direito de todo aquele que aceitar a mim ser chamado filho de Deus. Eles rejeitaram a obra de Cristo. Ele veio cumprindo a lei, mas não resolveu o problema deles, porque eles rejeitaram toda a obra de Cristo. E depois da cruz, a coisa muda e agora nada de lei. Agora é graça. Graça gratuita. Gratuidade de Cristo. Não é porque você mereceu ou eu merecesse, ninguém mereceu. Mas ele nos amou primeiro e fez esta obra magnífica. Antes que você prossiga, eu achei Números 14, voltando às crianças. Sim. O Senhor ainda disse a Moisés e a Arão, até quando continuará este povo mau a queixar-se de mim? Porque ouvi tudo o que tem dito. Digam-lhes então, tão certo como eu viver, diz o Senhor, far-vos-é aquilo que vos ouvi declarar, morrerão aqui neste deserto. Nenhum só daqueles que se tem queixado de mim, com mais de 20 anos, entrará na terra prometida. Apenas Caleb, filho de Jefoné, e a Josué, filho de Nun, será permitido lá entrar. Tá vendo aí? Então, quer mudar? Não, mas 18 anos, 17, 19, isso é um adulto. Vai dizer a Deus? Contesta o que a palavra diz. Não, mas crianças hoje mudam. As crianças mudaram. Foi mesmo. Então Deus muda. Deus muda. Ora,
a gente sabe que diante da Constituição Federal Brasileira, até os 19 anos de idade é considerado como inapto para certas coisas, não é verdade? E a maioridade civil só com 21 anos. 21 anos. A maioridade civil, para todas as finalidades da vida civil e pública, 21 anos. Então você, até com 19 anos, para a nossa lei brasileira e para as leis internacionais do Ocidente, você é considerado ainda inapto para exercer as suas responsabilidades como adulto. E a palavra de Deus é veraz, é verdadeira. Existem muitas especulações quanto ao dia e ao momento deste glorioso evento. No entanto, ele continua para nós como um grande mistério, isto é, algo oculto muitos tentaram prever e até marcaram datas para este acontecimento. Todavia, todos se deram mal em suas previsões. Eu gosto dos irmãos adventistas, até servi um bom tempo ajudando nos serviços da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gosto dos nossos irmãos em Cristo, Adventistas do Sétimo Dia. Mas Ellen Goldwhite, a famosa Ellen G. White, que marcou uma certa vez a nossa irmãzinha, que já partiu para a glória, dizendo que o Senhor Jesus voltaria ali por meados de 1800 e tanto, e se deu mal. Ela preveu e mandou todo mundo vender tudo, mas subiu um monte e a turma ali subiu na América do Norte, para aquelas regiões ali, e se deram mal, e Jesus até hoje não voltou, nem veio no seu arrebatamento. Então essas previsões escatológicas troncha, entendeu? Que o anjo me disse que eu tive um sonho, isso daí não funciona não, viu? Paulo diz, eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos. Patrícia tem? É o que você vai marcar. Sim. Ah, sim. É o que agora a gente ouía, exatamente isso. 1 Coríntios 15, 51 a 58. Vejam bem. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eis que vos digo o mistério. Ellen G. White, infelizmente a nossa irmãzinha, e outros também, né? Que eu não quero citar mais aqui, mas teve outros que fizeram seus cálculos, se transformaram em cálculos. Por quê? Se transformaram em algo vazio. Um grande cálculo. Por quê? Porque nas suas peijadas invencionices de achar que o arrebatamento da igreja seria em época tal, 92, 1800 e tanto, e aí não se deram bem, se deram mal, porque não aconteceu. E a gente tem que ir pela palavra de Deus, que diz que é um mistério segundo Paulo. Eis que vos digo o mistério. Existem algumas correntes de interpretações, vou citar para vocês. Isso é no meio evangélico, viu? No meio evangélico. Existem, por exemplo, pós-tribulacionistas, a igreja passará pela grande tribulação. O pós-tribulacionista, essa corrente dos pós-tribulacionistas, dizem que a igreja passará pelos horrores da grande tribulação. Essa tribulação já diz que acontecerá logo depois do arrebatamento da igreja com as crianças. Vai se desencadear aqui uma perseguição, uma coisa terrível. Satanás estará
virado, porque a igreja já se retirou, e vai haver uma grande perseguição sobre aqueles que não foram no arrebatamento. Será terrível. Jesus fala disso, dizendo que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvava, porque vai ser terrível. E tem gente achando que a igreja de Jesus passará pela grande tribulação. Não procede, porque não tem sustentação bíblica. Existem também os midi-tribulacionistas. A igreja passará só pela metade do governo do anticristo. Eu até que creio assim. Eu sou midi-tribulacionista. Eu creio que não há necessário, ou propriamente seja necessário, a igreja ser retirada nos primeiros 3 anos e meio do governo do anticristo. Sabeis por quê? Porque serão 7 anos o governo do anticristo, daquele que há de perseguir as pessoas no mundo. Esse cidadão, segundo a Bíblia, é segundo todo o poder de Satanás. É como se fosse filho de Satanás. Assim como Deus teve Jesus como filho, Satanás também fará um filho. Ninguém sabe como, mas aparecerá esse indivíduo que é filho dele. Então o que acontece? Talvez gere uma mulher por algum poder, por alguma forma que a gente não sabe, e esse cidadão será, até a Record fez, né, sobre esse cidadão aí, o anticristo. Será terrível. E a igreja não havia necessidade de sair logo no início. Por quê? Porque ele será mentiroso. 7 anos de governo do anticristo, 3 anos e meio, vai ser uma paz. Ele vai enganar muitos. Vai ser o homem que o mundo esperava. Vai pegar moeda, o dinheiro, transformar o dinheiro em papel, o dinheiro moeda, de uma forma misteriosa. Ninguém vai mais ter problema financeiro. Inflação zerar. Os homens ficarão felizes com esse cidadão. Depois de 3 anos e meio, a coisa pega. E aí ele muda a sua estratégia e será uma perseguição terrível. Esses são os midi-tribulacionistas que acreditam, como eu, que a igreja não será retirada no início. Vamos lá. Pré-tribulacionistas, a igreja sairá logo ao surgimento do anticristo. Continuando, também temos essa corrente que é chamada de pré-tribulacionistas, isto é, a igreja sairá logo ao surgimento do anticristo. Ou seja, quando ele assumir o seu ministério, a igreja será arrebatada. Bom, essas duas correntes, tanto o midi como o pré-tribulacionistas, têm uma certa lógica, porém eu prefiro aceitar o midi, mas não descarto a possibilidade de que o pré-tribulacionista também estejam corretos, que creem que a igreja sairá logo no início do governo do anticristo. Gostaria que Patrícia lesse aí 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu já disse que é impossível a igreja passar como a corrente pós-tribulacionista aceita que a igreja passará na sua totalidade o período do anticristo. Não tem sustentação, porque a palavra diz que Deus não nos destinou para o dia da sua ira, segundo o que Paulo nos diz. A verdade é que o arrebatamento dos santos remidos só ocorrerá na economia de Deus quando chegar a plenitude dos tempos, segundo a sua presciência, daquilo que ele já pré-estabeleceu para o momento certo, o momento exato. E aí ocorrerá o fato, o evento mais esperado pela Igreja de Jesus, que será a sua retirada deste planeta para se encontrar com o Senhor nos ares, que não vai descer. Jesus estará, além dos olhares humanos, em um determinado lugar das alturas, onde nós nos encontraremos, segundo Paulo diz, e nos encontraremos com o Senhor nos ares.
e estaremos para sempre com o Senhor. É assim que a palavra de Deus nos garante a parousia, isto é, o arrebatamento da igreja de Jesus, que se dará no momento certo, e isso é um fato. Então estamos encerrando o nosso programa Verdade Absoluta. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, e deixe os seus comentários, ative o sininho que fica logo embaixo, para que todas as vezes que nós divulgarmos um novo vídeo, o YouTube lhe avise que nós lançamos um novo vídeo. E até a próxima, se Deus permitir.